mulheres, fazer exames ginecológicos faz parte de uma rotina habitual. Apesar de um certo desconforto, a gente vai e faz, né? Mas e os homens? Quando se trata de irem ao urologista, fazer consultas, exames urológicos, inclusive o toque retal. É simples assim? Sabemos que não é, né, gente? Eles existem. Essa é a verdade. Vamos falar um pouco sobre isso hoje? Venha comigo! Como esposas e mães cristãs, nos preocupamos muito com a saúde dos nossos queridos maridos e filhos. Mas às vezes essa preocupação ela acaba resultando em conflito porque a gente não sabe lidar de modo adequado com a resistência em relação a buscar por um tratamento. E não sabemos como encorajá-los nos cuidados de saúde, especialmente quando nós estamos falando a respeito do câncer de próstata. Eu sou a Cléo Peixoto, conselheira bíblica. Hoje quero ajudar você, mãe, esposa cristã, a encorajar biblicamente o seu marido ou seus filhos, quando você os tem, na idade que precisa buscar esse auxílio, essa ajuda, e principalmente aqueles que estão resistentes ao cuidado com a sua saúde. E particularmente falaremos hoje a respeito da prevenção em relação ao câncer de próstata. Para facilitar o encorajamento do seu marido e no caso também dos seus filhos, quando eles estão resistentes aos cuidados preventivos com a próstata, alguns esclarecimentos são fundamentais. Por exemplo, você sabia que, apesar das orientações da Sociedade Brasileira de Urologia, o Ministério de Saúde e a Organização Mundial da Saúde não recomendam o exame da próstata e a dosagem de PSA para homens que não apresentam sintomas? É bem interessante, não é? Essa orientação ela já dá um alívio de tensões desnecessárias quando o esposo ou os filhos estão resistentes, mas não apresentam nenhum sintoma. Não há necessidade de forçar a barra, tá bom? Então, quando é que nós devemos encorajar o marido ou mesmo os filhos a fazer as consultas e os exames? Existe uma idade, existe um critério correto para a gente poder ajudá-los e auxiliá-los nesses exames? Vejam o que a Sociedade Brasileira de Urologia instrui. Ela diz o seguinte: ela coloca, né, como critério fundamental os principais fatores de risco para o câncer da próstata. Por exemplo, observar se tem histórico familiar da doença, se a etnia ela é negra, se tem obesidade. Homens que não apresentam sintomas e não estão no grupo de risco, recomenda-se que seja feita a partir dos 50 anos de idade. Para aqueles casos que estão no grupo de risco, deve ser feito a partir dos 45 anos. Presta atenção nisso. Para você que tem um esposo ou filho acima dos 50 anos ou 45, que faz parte do grupo de risco, como então desarticular a resistência? Vamos lá. Primeiro, identifique se ele faz parte do grupo de risco, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Como fazer isso? Investigue se os parentes dele em primeiro grau tiveram câncer, inclusive de próstata. Em caso afirmativo, a partir dos 45 anos, o seu esposo ou o seu filho precisa consultar o urologista. Segundo, identifique se ele é obeso. Para você saber se ele é obeso, é importante fazer um diagnóstico do IMC, Índice de Massa Corporal. É simples fazer isso. Um instrutor de educação física pode ajudar você a fazer isso, e mesmo
a internet. Só você colocar lá como calcular o IMC, ela vai dar para você os índices, ela vai ensinar como você faz, você vai poder fazer esse cálculo. E a partir desse cálculo é que você vai saber, que às vezes a gente acha, mas existe um critério para determinar se ela é ou não, e é através do IMC. Ela confirma também se a etnia dela é negra. Observe se ela apresenta algum sintoma, não necessariamente se ela tem algum sintoma ligado ou parecido com o câncer de próstata, já significa que ela tem o câncer de próstata. Significa apenas que ela precisa, que vale muito a pena ir lá para investigar, tá bom? Quais seriam então os sintomas? Perceba se o seu filho ou seu marido, eles apresentam dificuldades em urinar. Se ele leva mais tempo para começar, para terminar de fazer o xixi, se ele tem uma redução no fluxo de urina, quer dizer, se o jato está fraco, se ele tem necessidade de urinar várias vezes à noite, acorda muito, de 10 em 10, de 15 em 15 minutos, observe se tem sangue na urina. E se você não conseguir observar isso diretamente, vai conversando com ele sobre o assunto, vai perguntando, vai obtendo as informações, vai fazendo isso gradativamente, tá bom? Bom, muito bom. Aí você observou todas essas etapas anteriores, aí você falou assim, puxa vida, sim, eu percebi que ele está aí dentro de um quadro, ele está dentro de uma situação, e ele precisa de uma consulta médica, e eu até estou achando que possivelmente ele vai ter que fazer exames. E agora, começa uma certa preocupação. Acalma o teu coração, fica tranquila e pense que a partir de agora você vai ter a grande oportunidade da sua vida para glorificar a Deus, ajudando seu marido, ajudando seu filho na busca de orientação médica. Cleo, eu acho que você não está entendendo. Ele resiste muito, você não conhece meu marido. Ele é difícil demais para lidar. Então, esse é o principal ponto que eu gostaria de tratar com você. Preste atenção nas maneiras práticas que eu vou sugerir. Às vezes elas vão poder te ajudar. Então, primeira coisa, o que você faz? Entenda a resistência dele. Por quê? Porque essa resistência dele, ela pode ter um motivo. Considere que ele pode estar sofrendo muito com essa realidade. Você já parou para pensar que ele pode estar com medo? Sim, homens têm medo também. Medo do que exatamente, Por exemplo, ele pode ter medo do resultado, por saber que tem histórico na família. Ele não vai falar isso para você de forma clara, porque às vezes ele tem medo, E medo do que vai acontecer. Então, ele vai ficar retraído, ele vai, às vezes, ficar em silêncio e ele não abre o coração dele para ninguém. Ele pode ter medo de fazer o exame em si, caso o médico recomende ou ache que seja necessário. Ele pode ter medo por conta do próprio constrangimento na execução do exame, principalmente pelos comentários dos amigos, e medo que ele tem e que ele, geralmente eles silenciam. Então ajude o seu marido, ajude o seu filho, se for o caso, a identificar os medos deles, conversando amorosamente sobre o assunto. Faça perguntas que possam o ajudar a pensar sobre o assunto. Por exemplo, o que impede você de ir ao médico? É uma pergunta interessante. Como eu poderia ajudar você? Mostre como ele deveria reagir biblicamente em relação ao medo. E aí eu gostaria que você agora prestasse bastante atenção, que você me acompanhasse nessa orientação bíblica que eu vou passar para você, para ajudá-lo a identificar. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse:
levantai-vos e não tenhais medo. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 7. Veja, então, que o medo, ele é natural diante do desconhecido. Olha que até os discípulos ao lado de Jesus, presta atenção, eles estavam ao lado de Jesus e eles tiveram medo. Mas Jesus os encorajou a não ter medo e confiar em Deus. Então é interessante você também mostrar biblicamente para o seu esposo que o medo, ele é natural, ele faz parte mesmo do instinto humano e que é possível mesmo que eles tenham. Mas o importante nessa hora é confiar na pessoa de Deus. Isso é uma orientação bíblica, né? Ele também pode resistir por não ter um real conhecimento bíblico sobre quem ele é aos olhos de Deus. Então, o que você pode fazer? Mostre a ele biblicamente quem ele é aos olhos de Deus. E a palavra diz assim: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, ao vosso corpo no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Então, olha que interessante. Ajude-o a olhar para si mesmo da forma com que Deus olha. E como é que Deus olha, de acordo com esses versículos? Ele fala assim: olha, você é morada do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, o seu marido, o seu filho, ele precisa se cuidar para a glória de Deus. E ele é responsável em cuidar, em zelar pela morada do Espírito Santo. Ele ensina também que a vida dele foi comprada por preço do sangue de Cristo. A vida dele teve um preço, olha, altíssimo. Então ela precisa ser valorizada enquanto a gente vive aqui na Terra. Esse encorajamento é importante para ele. E ele também precisa perceber que a vida dele pertence a Deus. Ele precisa compreender que a vida não é dele, ele não faz o que ele quer com a vida dele. Ele não é assim totalmente livre, como muitas pessoas pensam, né? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não. Perceba que o dono da vida dele é Deus. E Deus, ele quer e ele deseja que a gente cuide do templo do Espírito Santo. Inclusive, esse corpo precisa ficar bem cuidado, bem tratado, porque é com ele que a gente serve ao Senhor. É através dele que o Senhor Deus é glorificado na nossa vida. Então, olha que bacana você poder abrir os olhos dele, mostrar toda essa realidade bíblica sobre quem ele é, sobre os medos dele. As maneiras práticas que eu estou falando aqui para você agora, ela não precisa ser feita tudo de uma só vez, né? Então, o que é importante? É você ir aos poucos, escolha o momento adequado para conversar com eles, procure dar preferência a um momento, a um horário que ele estiver calmo, que ele estiver tranquilo, sem preocupação aparente. Converse de modo amoroso, mostrando que você tem um real interesse em ajudá-lo. Não cobre, não fique pressionando, porque às vezes a gente fica tão preocupado que a gente começa a cobrar, pressionar. Essa não é a ideia. Apenas vai conduzindo com perguntas, com orientações bíblicas, de modo que ele se sinta encorajado, animado a consultar o médico. A partir daí, acompanhe o seu esposo ou o seu filho de modo amoroso, cuidadoso, apenas direcionando aquilo que os médicos eles vão recomendando. E aí o que você vai poder proporcionar para ele? Que ele se sinta seguro, que ele se sinta confortável para poder fazer todos os procedimentos necessários. E assim ele vai poder então quebrar toda aquela resistência. Por quê? Porque ele encontrou apoio, porque ele encontrou ajuda, porque ele encontrou talvez até um alívio, porque ele estava com todas essas questões fechadas dentro dele. Ele pôde ter um olhar diferente, um olhar novo, tá bom? Pessoal, o propósito foi colaborar com você
através de maneiras práticas, maneiras simples, no encorajamento para desafiar o seu esposo ou seu filho, quando é o caso, a fazer uma consulta médica, a fazer os exames para poder prevenir o câncer de próstata. Eu espero ter cumprido esse propósito, que Deus tenha sido glorificado através desse conteúdo. Muito grata pela sua atenção e até pelo apoio que você tem me dado. E se você ainda não se inscreveu, fique à vontade para se inscrever no canal Conselhos da Cleo. Se também você gostou desse conteúdo, ele foi importante para você, deixe também o seu joinha. E se você também quiser ativar o sininho, que tem logo embaixo aqui do conteúdo no vídeo, ative esse sininho, porque todas as vezes que eu produzir um novo conteúdo, o YouTube vai notificar você, você vai poder acompanhar os novos conteúdos. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal, um beijo!